Um dos principais nomes envolvidos ao combate ao PCC, promotor de justiça Lincoln Gaquia, integrante do GAECO, para falar sobre a execução do ex-delegado, também conhecido pela atuação contra o PCC, morto naquela embaixada, naquela emboscada na Baixada Santista, Rui Ferraz Fontes. Aqui, bom dia para o senhor, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia, é um prazer falar com vocês. A gente ainda está numa fase de muita especulação, né? Mas com os elementos que já temos, o que chamou a atenção do senhor nessa execução, seja na maneira como ela aconteceu, seja pelo fato de o Dr. Rui se movimentar sem uma escolta especial, né? Seja pelo fato também de neste dia especialmente, ele não estar utilizando o carro blindado. O que mais chamou a atenção do senhor com os elementos que a gente tem até agora? Bom, ainda é prematuro, né, a gente tecer alguns detalhes sobre o homicídio, mas é evidente que se trata de ação de grupos organizados, né, de crime organizado. A execução mostra uma atuação profissional desses indivíduos, e o Rui já havia, eu conheço o Rui há mais de 25 anos, o Rui já vinha sendo ameaçado, inclusive pelo PCC, desde 2006, né? Em 2010 nós tivemos outras situações que conseguimos, inclusive, evitar um atentado contra o Dr. Rui Fontes. Os executores acabaram sendo presos na porta do 69DP, onde ele então trabalhava. Uma equipe da Rota foi até lá e a equipe da Rota acabaram prendendo esses executores. E com relação ao fato dele não estar usando escolta ou carro blindado, o Dr. Rui estava aposentado desde 2023. Infelizmente, nesse país, autoridades como ele, que enfrentaram o crime organizado por mais de 40 anos, não têm direito a nenhum tipo de proteção do Estado após a aposentadoria. Nós não temos nenhuma legislação sobre isso. E nesse dia, ele especificamente também não estava usando o seu carro blindado particular, que eu acredito também que não seria muito útil nesse caso, porque foram mais de 20 disparos de fuzis e poucas blindagens do país conseguem resistir a esse tipo de ação. Eu acho que o telefone que está tocando Está tocando durante a ligação? Tá uma loucura aqui hoje. Posso imaginar. A gente pode imaginar. Mas tem razão, doutor Gaquia, quando diz que, ainda que fosse um carro blindado, quando você está falando de tiros de fuzil, e foram 20 disparos, né? Possivelmente nenhuma blindagem suportaria essa ação desses criminosos. Me chamou a atenção, doutor, quando o senhor fala sobre a atuação desses criminosos profissional. Foi esse o termo que o senhor usou, inclusive. O que isso indicaria? Alto comando do PCC, eventual participação de policiais envolvidos no tráfico, envolvidos em grupos organizados? E se me permite, Sheila, só para complementar, o que havia ali de profissional? O que tem ali que a gente pode ver que é uma ação de profissional mesmo? Olha, toda a perseguição, né, e essa perseguição, o que me consta, foi feita por 2 carros, que certamente já estavam vigiando os passos do Dr. Rui, e perceberam até, inclusive, que ele possivelmente não estava no seu carro blindado. Ele foi perseguido já na saída da prefeitura, por mais de 600 metros, me parece que já... A gente costuma esperar um pouquinho, porque às vezes essas travadas destravam. Mas dessa vez não destravou, não. E o Gaquia falava sobre aquilo que voltou, chamou... gente. Voltou. Gaquia, o senhor voltou, Desculpa, o senhor falava... eu acho que é o sinal. O senhor falava sobre o fato de os bandidos terem feito essa campana, esperando o carro, notado que o carro não era blindado, e aí foi interrompido mais ou menos nessa hora. Tá, e quando houve exatamente o momento da batida do veículo do Rui contra o ônibus, vocês podem verificar
que aquele veículo SW4, possivelmente roubado, possivelmente era blindado também, ele teve ali, os criminosos que desceram do veículo estavam em formação tática, né? Pode verificar que o motorista não desce, cada um tem um local específico, mas o criminoso estava no banco de trás, do lado do motorista, ele desce para dar um respaldo em relação. Mais uma espera. O sinal está bem instável, aparentemente, né? O sinal está instável, muita gente está tentando entrar em contato com o Gaki, que eu acho que agora está de volta. Voltou. O senhor falava... acho que é o sinal aqui do Ministério Público. Provavelmente. O senhor falava de formação tática. O que isso pode significar, Gakia? Olha, eu não quero dizer, Luiz, que isso seja especificamente obra de policiais ou ex-policiais, até porque o crime organizado já dispõe de treinamento dado a eles por militares ou ex-militares, por ex-policiais e até por policiais que acabaram se corrompendo, né? Isso a gente já viu, inclusive, no caso aí do assassinato do Antônio Vinícius Gritzbach no aeroporto de Guarulhos. Da maneira como foi, vocês podem verificar que o criminoso estava no banco do passageiro e imediatamente que estava no banco de trás, eles contornam já o ônibus para disparar os mais de 20 tiros aí que ceifaram a vida do Rui. Então, isso demonstra que era uma ação profissional, mas não quer dizer que tenha sido praticada por policiais. Como eu disse, esses criminosos, inclusive que atuam no roubo a banco, em ações de novo cangaço, têm esse tipo de treinamento e dispõem desse tipo de armamento, inclusive. É bem possível que isso seja uma execução ligada a esse tipo de grupo e pode ser também a mando, evidentemente, do PCC. Muitas hipóteses são investigadas agora e eu queria perguntar para o senhor, doutor Gakia, com relação ao momento em que esse ataque aconteceu, porque como o senhor disse, doutor Rui era ameaçado já fazia muitos anos, né? Tudo bem, estava aposentado agora, então, em entrevistas que ele concedeu recentemente, ele também passava esse sentimento de uma espécie de abandono, né? Por parte de um Estado para quem ele serviu ao longo de tantos anos e que não se sentia respaldado, não pelo menos com relação a essa segurança reforçada. Queria que o senhor pudesse falar também, depois disso, no seu caso específico, porque o senhor é tão ameaçado quanto era o doutor Rui, né, pelo crime organizado, mas antes eu queria perguntar com relação ao contexto atual, porque a gente tem visto, né, doutor Gakia, muitas ações que vêm desmontando o crime organizado em impostos muito elevados, e aí falando do posto de combustível, por exemplo, aquela ação que acabou desmantelando parte, inclusive, do braço financeiro, né, do PCC. Antes disso, nós tivemos o assassinato bárbaro, também a execução na frente de todo mundo, de um delator do primeiro comando da capital e que também delatou policiais que estavam envolvidos com esse grupo criminoso armado. Queria saber, então, primeiro, com relação a esse momento, a esse contexto e também da sua percepção de ameaça. Olha, o que eu percebo, e eu tenho defendido isso publicamente, é que o PCC ele já se especializou. Ele tem hoje uma estrutura empresarial e hierárquica de forma mafiosa. O PCC já é uma organização mafiosa, né? E como tal, assim como as máfias que a gente conhece, sobretudo na Itália, eles agem dessa maneira, né? De maneira, inclusive, terrorista. Vejam que nós tivemos algumas situações, como a morte do Antônio Vinícius, que vocês já mencionaram. O Rui está jurado de morte, assim como eu, há décadas, né? E não quer dizer que o fato dele ter se aposentado tenha diminuído com o risco que ele corre. Inclusive a mim já foi dito, né, por informantes e delatores, olha, nós temos todo o tempo do mundo para executá-lo, a ordem já foi dada, né? Um dia o senhor vai cansar da escolta ou a escolta vai cansar do senhor, ou o senhor vai perder a escolta, né? E esse dia vai chegar e o senhor vai ser morto. Eu conversei com o Rui em maio desse ano e ele de fato estava preocupado, né? Ele falou, olha, doutor Nico, o senhor ainda dispõe de escolta, eu estou aposentado e abandonado à própria sorte.
Então, eu tenho, inclusive, lutado para a implementação de uma legislação antimáfia no país. Me parece que o ministro da Justiça já está com esse projeto para ser encaminhado para o Congresso Nacional. E no projeto a gente está prevendo, inclusive, proteção para os policiais, para as testemunhas, para as autoridades, para as vítimas que estão com a vida em risco devido à ação do crime organizado. Aqui, o que o senhor descreveu aí é uma ação de vingança, né? Porque o doutor Rui estava aposentado na Praia Grande, cuidando das questões locais da Praia Grande, já não oferecia risco algum para os membros do PCC, né? Mas, enfim, foi jurado ali de morte e isso aconteceu eventualmente, né? Supondo que tenha sido, de fato, uma ação por vingança. A gente sabe muito pouco agora. Mas isso que o senhor descreve é uma lógica de um grupo que promove ações espetaculosas, como era a máfia, como era o cartel de Medellín na Colômbia, como são os grupos no Rio de Janeiro, que, enfim, promovem ações lá que fazem com que as pessoas desçam dos carros e desçam e deitem no asfalto em plena linha amarela. Não, o crime organizado aqui em São Paulo, até porque há uma espécie de monopólio do PCC, sempre foi mais discreto, né? São Paulo não foi uma terra de execuções, né, no passado recente. E agora a gente tem duas, do Gritzbach e do Rui Ferraz. O senhor vê uma mudança de comportamento do PCC? Por que isso estaria acontecendo? Ou ainda é cedo para dizer que houve, de fato, essa mudança? Olha, com relação, é claro que a gente está falando em hipóteses, né? Uma das hipóteses seria por vingança do PCC e outra poderia ser algum tipo de ação decorrente da própria função que o Dr. Rui estava exercendo em Praia Grande, né? O que eu posso dizer em relação ao PCC não é que eles mudaram de postura, eles buscam o momento certo para agir. Veja, nós tivemos em 2003 a morte do Antônio Machado Dias. Essa morte foi determinada pelo Marcola e pela cúpula, pelas posições que o Machado Dias tinha adotado aqui como juiz de execução na área em que os presos do PCC estavam recolhidos. Em 2005, Luiz, nós tivemos a morte do Pedrosa, do Ismael Pedrosa, doutor Ismael Pedrosa, foi o diretor da Casa de Detenção do Carandiru, na época do massacre, em 1990, e ele também foi um dos diretores da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, onde o PCC foi criado. Veja, o Pedrosa foi executado em 2005, quase 7 anos após a sua aposentadoria. Ele tinha 70 anos de idade, ele foi fuzilado em Taubaté. Então, tudo isso tem um efeito dissuasório, faz com que, por exemplo, um diretor que seja um pouco mais rigoroso, ou um delegado que tenha, no caso do Rui, para que alguns não saibam, o Rui foi um dos responsáveis pela ida de toda a cúpula do PCC para a Penitenciária 2 de Venceslau em 2006. Essa ideia partiu do Rui e do Dr. Bittencourt, que era o diretor do DEIC à época. Levaram isso para o governador, à época Cláudio Lemos, o governador acatou, e esses presos foram reunidos numa penitenciária só. E eles não perdoaram o Rui por isso. Eu mesmo já relatei para o Rui pelo menos umas 4 ameaças, que eram mais do que ameaças, eram decretos de morte, desse período de 2006 para cá. Em 2010, como eu já disse anteriormente, nós frustramos um plano para matar o Rui na porta do 69 DP. Os criminosos estavam com 2 fuzis dentro do carro e iriam assassiná-lo. Infelizmente, dessa vez não foi possível. Agora, pode durar o tempo que for. Eles vão fazer ou tentar fazer, porque isso tem um efeito dissuasório, como eu disse, né? Os próximos delegados talvez não tenham o mesmo empenho que teve o Rui nesses 40 anos. Os promotores que vêm por aí talvez não se arrisquem como eu me arrisquei, né, também nesses últimos 20 anos, enfim. Então, isso tudo são atitudes de organizações criminosas que têm, né, esse tipo de prática terrorista. Esses atos são de natureza terrorista.
eles impõem um terror indiscriminado, não só na população, mas também naqueles que se envolvem nesse tipo de investigação. Doutor, e aí quando o senhor fala sobre isso, né, fica muito claro que tem uma intenção de acuar, de desestimular aqueles profissionais, desembargadores, juízes, delegados, a atuarem no combate ao crime organizado. O senhor tem família, doutor Ngakia, o senhor enxergou tudo isso e trouxe um panorama histórico dos últimos anos do que tem acontecido. Vale a pena? Olha, eu tenho que pensar que vale a pena, né? Eu tenho cumprido a minha função aí há mais de 34 anos no Ministério Público. Agora, o que se espera de um país, né, que não queira se tornar um narco-estado é que realmente dê proteção legal, não só às autoridades, promotores, juízes, desembargadores, procuradores, mas também os policiais que estão na ponta e que, por vezes, têm que se curvar ao crime organizado para não serem executados ou as suas famílias. É disso que se trata, por isso que eu tenho lutado para a implementação de uma legislação antimáfia no Brasil, para a criação de uma agência antimáfia com uma autoridade que possa unir as polícias, Polícia Federal, polícias civis e ministérios públicos em prol desse tipo de combate de maneira colaborativa, né, com cooperação e multi-institucional. E mais, né, nós temos que ter uma lei que nos garanta escolta, seja durante o exercício da função, é óbvio se houver risco, seja após a aposentadoria, porque fica muito bem claro que depois que a autoridade se aposentar, os criminosos não vão esquecer disso, né, e vão procurar a melhor oportunidade, como foi o caso do Rui, sem escolta, naquele dia estava sem o carro blindado, embora eu acho que o carro ali seria de pouca valia, e foi ali uma presa fácil para esses criminosos. Posso imaginar, primeiro, o choque dos conhecidos, das pessoas que trabalharam diretamente, né, com o Dr. Rui. Se pra gente assim foi assim, como né? foi conosco, eu entrevistei algumas vezes, mas não tinha um relacionamento próximo e ainda assim fiquei muito chocada. Mas posso imaginar também o choque de familiares do Dr. Ngakia, que vem recebendo essas ameaças ao longo dos últimos anos. Não deve ser fácil para uma família também acompanhar uma carreira tão importante, tão de perto. O que eu queria perguntar para o senhor, doutor, agora não sei se é possível responder, mas é o seguinte, é uma ação, como o senhor disse, uma ação terrorista, uma ação grande, uma ação muito organizada e que por isso envolve muitas pessoas. É difícil que um planejamento como esse não vaze, certo? Por onde começar uma investigação dessas? Porque a gente sabe que, também, para o crime organizado, alguém vai reivindicar esse ato para dentro da organização ganhar algum tipo de status, né, algum tipo de elevação ali no status. A gente sabe que no caso do Dr. Machado, né, reportagem inclusive do Josmar Josino já faz alguns anos, mostrava que os executores do doutor, eles inclusive ganhavam uma espécie de pensão dentro do crime organizado, dentro da organização criminosa. Então, essa informação vai vazar, né? Imagino que mais cedo ou mais tarde. Pergunto para o senhor como puxar esse fio, como encontrar uma linha de investigação para saber exatamente o que aconteceu e quem são os responsáveis. Olha, esses criminosos eles estão cada vez mais especializados, né? Vejam o caso do Vinícius Gritzbach, que até hoje nós não temos os mandantes. Há indícios, né, que tenha sido crime organizado, mas de fato a gente não tem identificação dos mandantes, apenas os executores é que foram localizados. No caso do Rui, como eu disse, há por enquanto duas linhas de investigação que se sabe que foi o crime organizado, a gente não tem dúvida, né? Isso não é uma vingança mera e simples de empresários, por exemplo, que estão insatisfeitos com a eventual atuação do Dr. Rui na secretaria em Praia Grande, né? Foi uma ação que envolveu muitos criminosos, né? Eles estavam em 2 carros, pelo menos. Como você bem frisou, não é uma operação que foi planejada num dia só, ela é uma operação que demonstra bastante profissionalismo e planejamento. Isso deve ter sido planejado por meses, normalmente há a vigília do alvo, né? Por semanas ou mesmo por meses, para verificar quais são os pontos de vulnerabilidade que
esse alvo pode ser atacado, e naquele dia exatamente eles identificaram ontem, né, esse ponto de vulnerabilidade. Com relação à investigação, eu devo, inclusive, fazer parte da força-tarefa do GAECO, que vai auxiliar a Polícia Paulista nessas investigações. Os colegas já estão em campo atuando, a gente também está aqui na retaguarda. Agora, é bem possível que ainda nós não tenhamos a questão do mando, né? A gente consiga chegar nos executores, embora, como eu disse, sejam profissionais. E hoje, uma observação, né? Esses crimes não são mais apenas porque o indivíduo, se for o caso do PCC, ele estava devendo ou precisava cumprir uma ordem. Não, normalmente são ações que são pagas, que são remuneradas por executores profissionais, né? Por assassinos profissionais. Foi isso que a gente viu lá. E o PCC, como já foi dito aqui também, ele está muito capitalizado, né? Ele está infiltrado na economia formal, dinheiro não é o problema, né? O que eles querem realmente causar esse choque a todos, né? Causar esse terror indiscriminado com essas ações espetaculosas, como foi a da morte do Vinícius também, né, no aeroporto de Guarulhos, numa sexta-feira. Eles poderiam talvez ter atingido o delegado Rui de uma maneira mais discreta, mas isso passa um recado, né? O recado é de que, embora nós já estejamos no mercado formal, na economia, lavando dinheiro, estamos numa outra fase do crime organizado, a violência ainda está conosco, ela está ali, não tão à vista, né, mas ela sempre que preciso, ela demonstrada e executada. Isso para mim é uma demonstração de força contra o Estado brasileiro. E como é que o Estado se protege disso, Gaquia? Só para encerrar da minha parte, promotores, procuradores, né, delegados, são seres humanos, têm medo, né, têm famílias. Como é que o Estado se protege dessa intimidação? Olha, me parece que o Estado ele tem o dever, né, de prover a proteção dessas pessoas que estão envolvidas, né, seja policiais, sejam delegados, promotores, juízes, enfim. Agora a gente tem os auditores da Receita, fiscais, todos que estejam à frente de organizações que possam lhe causar algum mal em virtude do desempenho da sua função. Então, o mínimo que se pode esperar num país que seja civilizado, né, que não queira virar um narco-estado, é que você proteja não só os cidadãos, né, que já estão numa situação também expostos à violência, mas, sobretudo, aqueles que devam guardar esses cidadãos, né, que devam protegê-los. Então, é isso que a gente entende que deva ser feito, né? Uma legislação que preveja aí algum tipo de segurança para esses policiais, para essas autoridades, né? Para que a gente possa exercer essa função sem nenhuma pressão, sem nenhum medo. Podem ter certeza que vai ser difícil arrumar um substituto para o que eu faço. Não é? Quem quer viver a minha vida, eu não tenho mais como recuar. Não é fácil, mas eu não tenho maneira de recuar mais. E eu sei que se eu me aposentar o ano que vem, quando eu completo os requisitos legais para aposentadoria, eu posso ter o mesmo fim que teve o Rui Fontes. Ou eu vou ser obrigado a trabalhar até os 75 anos para, com isso, poder manter uma mínima segurança do Estado. Então, tudo isso tem que ser pensado. O senhor sabe para onde vai? Se caso se aposente ou quando se aposentar, o senhor já tem algum, enfim, um plano para curtir a aposentadoria de maneira mais... Mas vai contar? Vai nada. Não precisa contar. Da maneira mais tranquila possível, Gaquia? E você já tem um planejamento para essa data, né? Porque cumpriria os requisitos no ano que vem. Uhum. Mas não pretende se aposentar no ano que vem, doutor? Veja, para que eu me aposente, eu preciso ter garantias de que eu vou ter segurança na minha aposentadoria, né? Eu acho que eu vou me aposentar, ou eu teria esses requisitos até com uma idade que me permita ainda
exercer outra função, mas evidentemente eu não poderia dispor da minha segurança, né, nem para mim, nem para minha família. Se nada disso foi feito, né, o que me resta depois ao fim e ao cabo de mais de 35 anos de carreira, pedir asilo político em algum país da Europa ou dos Estados Unidos, né, que talvez possam prover a minha segurança. Muito bem. Lincoln Gaquia, promotor de justiça, conversando conosco a respeito do assassinato de Rui Ferraz Fontes ontem na Praia Grande, litoral sul aqui de São Paulo. Gaquia, que tenhamos muitos anos a senhora é muito importante no combate ao crime organizado aqui em São Paulo e que o trabalho seja muito bem conduzido, com muito cuidado, com muita competência a partir de agora. Bom trabalho para o senhor, obrigado pela participação aqui na Band News FM. E nossos sentimentos pela perda também, né? Muito obrigado e foi um prazer falar com todos vocês. Obrigada, um bom dia.